Então, bora lá. O que nós vamos falar hoje? Nós vamos falar hoje sobre como acelerar os seus resultados com a lei da atração, né? Que você pode chamar aí de mecânica quântica, de física quântica. Você vai entender por que não funciona para você. Vamos falar um pouquinho sobre o efeito Zenão e sobre o soltar. O que eu escuto muito são pessoas falando que aplicam as ferramentas como a visualização, exercício de afirmação, exercício de gratidão, e ainda assim não funciona ou não consegue ter os resultados que gostaria. Então, a lei da atração, né, ela mostra que nós criamos a nossa realidade a todo instante. Nós estamos criando a nossa realidade a todo momento, através dos nossos pensamentos, através dos nossos sentimentos, através dos nossos comportamentos. Independente se você acredita ou não em física quântica, mecânica quântica, lei da atração, você também está, sim, criando a sua realidade. Porque um pensamento seu dispara um sentimento que dispara um comportamento e que faz você ter uma ação X, que vai te trazer um resultado X. Se esse pensamento fosse diferente, o seu sentimento, a sua ação, a sua reação, o seu resultado também seriam diferentes. Então, independente se você acredita ou não, você está literalmente co-criando a sua realidade o tempo inteiro. Então, muitas das pessoas, né, elas começam a fazer a aplicação dessas ferramentas e acabam não tendo resultado. Por quê? Só aplicar não resolve, gente. A gente precisa trabalhar o nosso interno, a gente precisa trabalhar a nossa vibração, a gente precisa trabalhar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. E a gente precisa começar a trabalhar o nosso sistema de crença, porque são as nossas crenças que vão ativando esses pensamentos que geram esses sentimentos e que mudam o nosso estado vibracional. Então o universo, ele entende e corresponde à nossa vibração. Então não adianta só eu tentar mudar a minha vibração se por dentro o meu pensamento e meu sentimento está o tempo inteiro condicionado e viciado no negativo. É muito difícil. A vibração, ela é uma consequência do seu sentimento, que é uma consequência do seu pensamento. E o seu pensamento, ele vem das suas crenças, né? Então, se eu tenho muitas crenças limitantes acerca do dinheiro, eu vou pensar de forma escassa acerca do dinheiro. Eu vou sentir de forma escassa acerca do dinheiro. Eu vou me comportar de forma escassa acerca do dinheiro. E é claro que o resultado vai ser escasso de acordo com o dinheiro. Então, há uma engrenagem aí que se sustenta essa criação, essa cocriação de realidade. Então, só afirmar não vai resolver se essas questões não estiverem alinhadas. Só agradecer, só usar exercício de gratidão também não vai resolver se essas questões não estiverem alinhadas. Assim que, como visualizar, também não vai resolver. Então, a gente precisa trabalhar as nossas questões internas. Nós precisamos aprender a trabalhar isso daqui, a nossa mente, que é a nossa máquina mais poderosa, que está te condicionando a algo que você não quer, porque ela está tentando te proteger, porque ela não entende que você já cresceu, que hoje você já é adulta e que hoje você tem recursos para lidar com tudo isso. Então, enquanto você não aprende a lidar com a sua mente que mente, ela mantém no comando de você e da sua vida. Quando você começa a entender como a sua mente funciona, quando você começa a utilizar ferramentas para lidar com ela, é você que entra no comando dela e para de ser refém dela. Então, existe todo um contexto aí a ser trabalhado para que você consiga realmente co-criar a sua realidade e fazer a lei da atração acelerar os seus resultados. Então, não vai adiantar você ficar fazendo, né, número de Grabovoi, visualização, cartão mágico, 33 vezes 3, inúmeras ferramentas, né, que são divulgadas aí pela lei da atração, se o seu pensamento está sintonizado em outro lugar. Se o seu sentimento está sintonizado em outro lugar, se a sua vibração está lá embaixo, não tem jeito. Se a sua vibração está embaixo, o seu pensamento, o seu sentimento é negativo, você vai se sabotar. Gente, isso independe realmente da lei da atração. Porque um pensamento positivo, ele vai ter clareza diante algo. Um pensamento negativo, ele vai enxergar só a parte ruim, só a parte negativa, só a falta de possibilidade. Então, a forma como você enxerga as coisas determina muito o resultado que você vai ter. E não precisa de lei da atração. Você acreditando ou não acreditando, a lei da atração está funcionando. Independente de lei da atração, tudo isso está funcionando. O seu pensamento está comandando a sua existência. Então, por que a lei da atração não funciona para você?
Porque o seu pensamento e os seus sentimentos estão desalinhados com aquilo que você quer cocriar. Não tem como você sintonizar a Rádio 94 querendo escutar a 98. A sintonia da rádio precisa estar no mesmo lugar. Tudo precisa estar na mesma via. O seu pensamento, o seu sentimento, o seu comportamento. Não adianta você ficar visualizando se o seu sentimento, o seu pensamento, a sua vibração e o seu comportamento está completamente contrário à visualização. Não é a visualização que vai fazer algo acontecer na sua vida. A visualização, ela vai fazer com que os seus resultados sejam acelerados e não materializados por si só. Porque a visualização não vai fazer você resolver seu pensamento, seu sentimento, seu comportamento e fazer o que tem que ser feito. A visualização, ela vai te ancorar, mas você precisa se colocar em movimento, você precisa fazer o que tem que ser feito, você precisa cuidar da sua mente, você precisa cuidar do seu emocional, do seu vibracional. Então, a lei da atração, ela não é uma mágica, ela é quase uma mágica, mas para ela funcionar como mágica, você precisa estar trabalhando o seu interno, assim como as suas crenças limitantes também, porque são as suas crenças que estão impedindo você de criar algo diferente na sua vida. São as suas crenças que estão fazendo com que você tenha os resultados indesejáveis que você tem hoje, porque são elas que ditam para você ter um comportamento X ou um comportamento Y. São as suas crenças que fazem com que você faça algo ou deixe de fazer. Então, não adianta somente você utilizar ferramentas se você não trabalhar também as suas crenças limitantes. E como que você vai trabalhar isso? Com ferramentas de coaching, com ferramentas de PNL, com barras de Access. Existem várias ferramentas para trabalhar o seu sistema de crenças. Então, isso é um trabalho em conjunto. Mas eu também sei que muita gente também, assim como chega, né, para mim, as minhas clientes, fala: Sabrina, eu estou aqui trabalhando com você meu desenvolvimento mental, meu desenvolvimento emocional, meu desenvolvimento comportamental, e estou aqui também fazendo o que tem que ser feito, né, usando as ferramentas para me conquistar aquilo que eu quero, mas não está funcionando. Não vai funcionar se você não aprender a soltar. O que impede o seu sonho de cocriar, você de cocriar a sua realidade, é o efeito Zenão. O efeito Zenão, ele retarda o movimento de cocriação. Então não adianta, né, você entrar nesse lugar de alinhar as coisas e internamente você ficar na dúvida, ficar na ansiedade, porque isso já desintonizou a sua rádio. Isso já fez com que a sua vibração entrasse em conflito. Isso já disparou um monte de gatilhos mentais dentro de você. Isso vai desalinhar o seu pensamento, isso vai desalinhar o seu sentimento. E é claro que a sua vibração também vai ficar desalinhada. Então o efeito Zenão é uma coisa que retarda a cocriação de todo mundo. Porque a pessoa não solta, a pessoa não entrega, ela não fica una com o todo. Ela não entra na fé, sabe? O soltar é a fé. É você literalmente desapegar-se do objeto de apego. É você ter fé. É você acreditar que aquilo vai acontecer. E isso é um milagre, gente. O soltar é a fé nas religiões. Então, o efeito Zenão é como se fosse aquela história assim, ó, que seja feita a sua vontade. Então, você está entregando para que seja feita a vontade do todo. Você soltou. Mas aí você fala assim, não, mas eu quero que seja assim. Mas não faz desse jeito, não. Mas e se não der certo? Aí você começa com um monte de diálogo, de conflito na sua cabeça. Você entrou no efeito Zenão. Você tem livre-arbítrio, o universo respeita o seu livre-arbítrio. Então, se tiver medo, se tiver insegurança, se tiver conflito, se tiver ansiedade, você está criando um efeito Zenão. Neste lugar não há materialização. É só você observar que nos momentos onde você queria muito algo, fazia muito, se esforçava muito, mas estava ali com uma carga emocional de medo, de estresse, de ansiedade, de agonia, o negócio não acontecia. Aí quando você fala assim, eu desisto, seja o que Deus quiser, o negócio foi e aconteceu. Por que você acha que aconteceu? Você saiu do efeito Zenão e você entrou no processo de soltar. Quando você solta, você sai da sua mente que mente. Você sai da sua mente que está presa no passado e que está presa no futuro. Você sai da sua mente que está ativando um monte de crenças, um monte de piloto automático, um monte de autossabotagem. Então você solta. Aí quando você solta, você sai desse passado, sai desse futuro, sai dessa mente que mente, entra no estado de presença. Você está no estado de presença, no momento aqui e agora. Neste lugar de presença, nesse momento de aqui e agora, nada disso existe. Neste lugar você
está una com o todo, aí as coisas acontecem. Aí a mágica acontece. É literalmente assim. As ideias vêm, os clientes vêm. Por quê? Você saiu do efeito Zenão, você saiu da tensão, da ansiedade, do conflito, do medo. Você parou de emitir tudo isso para o universo. Você parou de vibrar tudo isso. Você parou de falar, de pensar, de sentir tudo isso. Como que eu vou querer ter mais dinheiro se eu estou o tempo inteiro vibrando, pensando, sentindo e me comportando com medo? Com medo de faltar, com medo de não dar conta, com medo de pagar as contas, com medo de perder, com medo de alguém não me pagar, com medo de perder o emprego, pensando, será que eu vou conseguir, será que eu vou dar conta, se o cliente não tiver, e se o cliente desmarcar? Como? O dinheiro está sintonizado numa frequência. E você está sintonizado numa frequência completamente diferente. Não tem como cocriar, não tem como materializar. O dinheiro está lá no polo do soltar, numa frequência alta. Na rádio 98, por exemplo. Você está lá no efeito Zenão, sintonizado no efeito Zenão, numa frequência baixa, na rádio 94. Não tem como. Só a sua mente sabe que você quer esse dinheiro. Mas o restante está completamente no polo contrário. Então, o maior exercício para fazer a lei da atração funcionar para você é literalmente aprender a lidar com o efeito Zenão e soltar. Soltar e entrar no estado de presença, se unificar com o todo. Como que eu unifico com o todo, Sabrina? Entra no estado de presença. Silencia a sua mente. Fé. Confia. O todo sabe o que é o melhor para você. Você consegue achar uma, duas, no máximo 3 respostas para uma situação. No máximo 3 caminhos para resolver algo, para conquistar algo. O todo conhece todos os caminhos. Ele sabe de vários caminhos. Infinitas possibilidades que existem no todo. E eu falo isso por experiência própria. Eu queria muito trabalhar ajudando as pessoas a descobrirem esse potencial que existem dentro delas. Eu não sabia como. O como não existia. Eu simplesmente soltei. O que eu precisava foi vindo até mim, as pessoas, os livros, os cursos, os documentários, até que o como apareceu. E hoje eu faço o que eu faço. E eu queria muito levar isso para o máximo de pessoas possíveis. Eu também não sabia o como. E eu estava no efeito Zenão. Na preocupação, na ansiedade, no desespero, sem dinheiro. Tinha acabado de fechar um negócio, com dívidas e naquela tensão. Isso me levou a um estado de estagnação, de frustração, de ansiedade, de estresse, de sofrimento tão absurdo que eu não suportava mais. A minha mente não suportava mais, o meu corpo não suportava mais. E o fato de não suportar fez que eu entrasse na exaustão. Só que aí na exaustão eu soltei. Mas eu não precisava ter chegado na exaustão para poder soltar. Quando eu soltei, eu literalmente falei que seja feita a sua vontade, eu não dou conta mais. A mágica aconteceu. Mas você não tem que chegar nesse lugar para aprender a soltar. Porque se eu tivesse aprendido a soltar lá atrás, eu teria evitado muito dano, muito sofrimento, muito mais prejuízos. Eu teria evitado doenças, eu teria evitado muita coisa na minha vida. Mas quando eu soltei, a minha mente parou de me sabotar. A minha mente parou de contar historinhas para mim. A minha mente parou de ficar no passado e no futuro. Eu simplesmente fiquei no estado de presença. Porque eu já não tinha mais o que perder. Já tinha muita coisa perdida. Eu já estava literalmente à beira da exaustão. Eu estava exausta, esgotada. Então, eu não tinha mais o fundo do poço para ir. E eu soltei. Porque eu não tinha mais o que fazer. É só uma intervenção divina mesmo. E eu soltei. Quando eu soltei, eu saí do efeito Zenão. Que é esse lugar onde você fica na dor, no sofrimento, na angústia, na agonia, na ansiedade, no desespero. Eu saí deste lugar e entrei no soltar. No soltar, a minha mente simplesmente se calou de tudo isso. Porque, de certa forma, foi uma desistência. Sabe quando você desiste? Aí você não tem mais o que sofrer, o que pensar. Não tem mais pelo que sua mente debater. Simplesmente soltei. E foi aí que o milagre aconteceu. Foi aí que eu tive um insight, sentada no sofá da casa dos meus pais. Eu morava lá ainda. E veio todo o curso que hoje eu aplico ele. Veio as informações de todo o curso. E veio direitinho. Faz isso, monta em grupo. Daqui tantos dias, começa a divulgar, começa a montar no mesmo dia. Ali eu comecei a montar tudo e comecei a divulgar outro dia. E foi aí
que o como da profissão que eu queria viver veio. E foi a partir daí, né, que eu comecei a construir uma realidade financeira diferente, uma realidade profissional diferente. Comprei meu carro, meu apartamento, imobiliei. E em menos de 8 meses eu tive uma vida que eu estava anos lutando para ter e não conseguia. Porque eu não soltava. Porque eu queria controlar tudo. Porque eu estava constantemente presa no efeito